Olá, eu sou Shirley Araújo, sempre que possível um vídeo novo para a gente meditar aqui na Palavra do Senhor. A ideia do canal é que enquanto você esteja fazendo alguma atividade, você possa estar escutando o que a mensagem do Pão Diário tem para o dia. A mensagem hoje está no livro de 1 Reis, capítulo 15, versículos de 1 a 5, e depois pula e vai lá no versículo 11. Shirley, faz sentido pular do 6 e para o 11? Faz, tem sentido. Mas se você quiser ir do 1 ao 11 direto, ler os outros versículos, só acrescenta a sua vida. O tema hoje é verdade sobre o pecado. O versículo 5 é o versículo em destaque. Davi fez o que era reto perante o Senhor. Os escritores enfrentam o desafio de serem honestos quanto ao mal e, quando escrevo, gostaria que as pessoas boas fossem sempre corretas. Mas até as melhores pessoas têm falhas. Para terem credibilidade, os escritores devem ser sempre honestos sobre o mal que atinge as pessoas que são boas. Uma das razões pelas quais creio que a Bíblia seja verdadeira é o fato dos autores de seus livros não terem encoberto as falhas do povo escolhido de Deus. O Senhor foi honesto em relação aos fracassos dos que escolheu a dedo para posições de liderança. Deus não desculpou os maus comportamentos, não minimizou suas falhas ou olhou para o outro lado. Ele registrou, julgou, mostrou-lhes as consequências e os perdoou. O exemplo mais proeminente nas Escrituras é do rei Davi. Ele não somente tomou a mulher de outro homem, mas também tirou a vida dele para encobrir o seu adultério. Mas apesar de seus atos desprezíveis, a ser confrontado, Davi se arrependeu. Ele se tornou o padrão pelo qual os futuros reis de Israel seriam julgados, porque o seu coração era consagrado ao Senhor. Deus conhece o coração de cada um e não faz acepção de pessoas. Embora a verdade sobre o pecado seja dolorosa, quando confessado e perdoado, o pecado pode ser usado para voltar nossos corações para Deus. Você não pode livrar-se dos seus pecados se não estiver disposto a enfrentá-los. Aqui me veio assim para reflexão duas coisas, né? A primeira é que quando a Bíblia coloca essas pessoas falhas, ela está mostrando para a gente que a gente, mesmo com defeitos, com falhas, em pecado, a gente pode ser usado porque é a misericórdia do Senhor, é como Ele deseja fazer. E uma outra questão que me veio aqui, lendo essa devocional, é que muitas das vezes a gente em pecado, a gente se afasta das coisas do Senhor. E muito pelo contrário, a gente tem que buscar as coisas do Senhor, se arrepender e estar no convívio com os irmãos, em comunhão, para que a gente não caia de novo. Então, se você tiver em algum vício, algum comportamento que te prende, que te leva a pecar, não se afaste. Venha para a casa de Deus para que você seja fortalecido e que você possa passar por esse momento. Então, não se julgue imerecedor ou não digno de ser usado pelo Senhor. Confesse a Deus o seu pecado, se arrependa e esteja junto dos que servem ao Senhor. É imprescindível você estar no meio das coisas de Deus do que se afastar, porque o inimigo coloca a culpa. E Deus não quer que você sinta a culpa, Ele quer que você se arrependa e esteja ali com Ele. Que você possa fazer essa reflexão, ler a passagem sugerida, ter seu momento individual, é importante. E curte, comenta e a gente vai se falando. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.